Bom dia. Então nós vamos dar prosseguimento a esse segundo módulo, né, de aulas, né, que eu estou chamando aqui de B, né, onde a gente está tentando equacionar aqueles problemas que eu mencionei na aula anterior, né. Então nós já enumeramos as aulas, né. A aula sobre os materiais ficou como um B, a aula sobre a formulação do problema como 2B, e agora vocês vão ter a aula 3B e daqui a pouco a aula 4B. Nessa primeira aula, então, nós vamos tentar fazer um comentário crítico, desenvolver certas ferramentas de comentário e vamos deixar algumas questões em aberto. Vamos retomar bastante do que dissemos nessa aula na próxima, onde nós vamos oferecer então já um comentário alternativo com relação não só à seleção de textos que o Deleuze oferece, mas também uma outra compreensão, especialmente do conceito de mônada humana, que o Leibniz, do nosso ponto de vista, de fato, utiliza nessa seleção de textos, né, que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso. O que eu gostaria de fazer com vocês nessa aula é semelhante ao que fez o Derrida ali no texto Cogito História da Loucura, que está na Escritura e Diferença, né, que é de 1967, com o suposto trabalho exegético realizado pelo Foucault, quando Foucault havia tentado localizar nas meditações do Descartes, né, uma recusa ou exclusão criticável da loucura. Tratava-se então, a partir ali do texto do Derrida, de mostrar que um especialista em modernidade, naquela época autor de As Palavras e as Coisas, né, que é de 66, o texto do Derrida é de 67, um autor como o Foucault podia não ter compreendido corretamente o texto cartesiano. Então veja que é um embate quanto à compreensão de texto, né, comentário, né, que é então um embate que se dá muito a partir da história da filosofia, né, entendida como elaboração de comentário, tradução, tá bom? Tradução comentada, aparato técnico para tradução, tá bom? Ora, essa acusação do Derrida é grave, né? Apesar de a gente saber do comportamento do Foucault, né, que costumava fazer coisa muito pior, é uma acusação grave e por isso exigia não só um trabalho exegético do autor acusado, ou seja, alguma leitura do Foucault. Eu acho que o Deleuze, inclusive, se mostra um leitor do Foucault, inclusive para defender o Foucault em grande medida do que diz o Derrida, né? Vejam que o Derrida vai fazer a leitura da Teodiceia, né, dos parágrafos finais, vai criticar a noção de livro do Leibniz, e o Deleuze vai fazer a leitura dos parágrafos finais da Teodiceia e vai dizer que a filosofia do Leibniz tem aquilo que é fundamental para nós no mundo atual, né? Então, assim, e os dois estão lendo Mallarmé, tá bom? Então, por isso, né, por conta da crítica que ele fez ao Foucault, né, o Derrida, isso exigia então um trabalho exegético do próprio Foucault, né? Como é que o Derrida está lendo o Foucault, mas também a explicitação dos pontos mais importantes e o centro da argumentação do texto a ser criticado, né? Olha, nos parece, inclusive, que o Derrida faz a mesma coisa também com Jean-Pierre Vernant no texto Cora, né? Ele é chamado para fazer uma homenagem ao Jean-Pierre Vernant, mas essa homenagem, do meu ponto de vista, não sai muito bem não, tá bom? Assim, em termos comparativos, o que pretendemos mostrar é quais seriam os pontos principais e mesmo o centro do trabalho exegético e apropriação, né, por parte do Deleuze com relação ao Leibniz. Mostrar que mesmo um especialista do seu quilate pode não ter compreendido a filosofia leibniziana ao fazer uma apropriação elogiosa e, claro, em muitos casos pertinente, porém equivocada em muitos outros pontos também, principalmente dos seus conceitos, né, leibnizianos de mundo, monoindividual, Deus e mesmo sem a devida consideração ao supor Leibniz como criador de uma lógica do sentido e do acontecimento. Então, é isso que a gente pretende fazer. Vejam que o nosso gênero de discurso é o discurso polêmico, né? A gente quer criar uma certa polêmica com relação ao Deleuze comentador, especialmente comentador, né? Não filósofo, claro,
Isso é uma outra questão. Ninguém está dizendo aqui que a filosofia do Deleuze não é sensacional, e inclusive a leitura que ele faz do Leibniz, eu diria que é uma leitura sensacional, apesar de não concordar com o que ele faz como comentador, tá bom? Isso é quase nada. Então, como a gente sabe, é a partir então de 68 que o Gilles Deleuze demonstra o apreço que ele tem pela filosofia leibniziana, né? Como fica evidente em parte da sua obra, né? A sua primeira obra filosófica propriamente, né? Que é o Diferença e Repetição, tá bom? Então vocês vão encontrar já menção ao Leibniz ali no Diferença e Repetição, né? Mas, né, na obra que ele vai escrever um ano depois, né, publicada um ano depois, que é a Lógica do Sentido, a filosofia do Leibniz vai passar a desempenhar uma importância tão grande que ele vai tornar a filosofia do Leibniz o grande tema, eu diria que de 3 sessões, da 14, da 14, da 14ª, 15ª e 16ª, mas isso fica mais evidente na 15ª série. Justamente um dos momentos mais cruciais daquilo que ele mesmo chamou de romance ou história embrulhada, né? É assim que ele se refere à lógica do sentido. Ora, é ali que veremos Deleuze caracterizar a Alice, né, e Sylvie Bruno de Carroll a partir dos conceitos leibnizianos de mônada e pessoa vaga, tá bom? Quem quiser ver a avaliação que o Deleuze faz especialmente dessa parte da sua filosofia, né, que é anterior então ao Anti-Édipo, pode dar uma lida lá no texto que a gente já mencionou, que é o Conversações. Deixa eu ver. Desculpa. O Dois Regimes de Loucos, na nota que ele fez para a edição italiana, né, a tradução em italiano da Lógica do Sentido, tá bom? Ele vai mencionar o Carroll lá lá no Clínica, Crítica e Clínica, ele também vai citar o Lewis Carroll, né? Então, talvez nesse caso entender, né, por que ele sai do Lewis Carroll e vai para o Kafka, por exemplo, né? No Kafka, uma literatura menor, tá certo? Uma mudança de concepção do sujeito também determina essa noção. Na crítica que ele vai fazer à psicanálise a partir do Anti-Édipo também. Então ali ele vai tentar ler, né, a Alice e o Sylvie Bruno de Carroll, inclusive vai mencionar o Borges, né, uma apropriação, uma leitura sensacional do Borges a partir do Leibniz que ele faz. Ele vai fazer tudo isso então a partir dos conceitos leibnizianos de mônada e pessoa vaga. E aí, né, supostamente um conceito leibniziano, né, o de pessoa vaga, tá bom? São certamente as considerações feitas aqui, né, então ali na Lógica do Sentido, nas séries 14ª, 15ª e 16ª, que fornecerão a direção principal das leituras que Deleuze fará de Leibniz nos 3 cursos que deu também na década, né, de 80, em 1980, 1986 e 87, que fazem o conteúdo então daquele livro Exasperação da Filosofia. E que terão como resultado, claro, a dobra Leibniz e o Barroco, tá bom? Publicada então em 1988, eu já mencionei uma entrevista que ele dá em setembro de 1988, em que ele avalia, né, o que ele fez na dobra, e é importante porque ele vai entender já a dobra nesse registro que é o registro do que é a filosofia tendo como sua principal atividade criar conceitos, e a dobra é um conceito então que ele cria, né, a partir da filosofia do Leibniz, né, o conceito de dobra a partir do conceito de sujeito, de mônada, né, tá bom? Assim, o que pretendemos agora, né, nesse primeiro momento, é reexaminar a apropriação dos conceitos leibnizianos para caracterizar os personagens de Carroll, tentando apontar alguns dos problemas da leitura do nosso ponto de vista, claro, de Deleuze, especialmente se levarmos em conta, dentre outros textos, a carta que o Leibniz escreve ao Molanos. Então veja que nós estamos insistindo, né, na importância dessa carta, que é de 1679, antes, portanto, do discurso de metafísica, que é de 1686, e para fechar esse movimento, né, daquilo que o Leibniz vai dizer nesse texto que a gente colocou na coletânea da Teodiceia, que é
o título Observações quanto ao livro sobre a origem do mal, publicado há pouco na Inglaterra, em que ele vai insistir ainda na ideia de pessoa moral, tá bom? Pessoa moral possível, tá bom? Desculpa, a carta que Leibniz escreve a Molanos, bem antes então dos discursos de metafísica, que é de 86, a carta de 79, e que faz a base do capítulo de título O que é identidade ou diversidade dos novos ensaios. Então agora vocês entendem como é que aquela leitura que nós fizemos dos novos ensaios, na verdade, se encaixa nesse comentário crítico que nós estamos tentando fazer da leitura que o Deleuze faz do Leibniz, tá bom? Ora, isso aparece lá nos Novos Ensaios, no livro 2, capítulo 27, que é posterior ao discurso, que é de 86. Os Novos Ensaios deviam aparecer em 1704, mas com a morte do Locke, o Leibniz adia a publicação. E, claro, é um texto anterior à Teodiceia e também anterior à monadologia. Então, na Teodiceia a gente vai ver, do meu ponto de vista, o desenvolvimento da ética, de uma moral leibniziana em todos os seus, em tudo aquilo que ela precisaria, com exceção de um detalhe, me parece, que o Leibniz então oferece nesse texto que nós colocamos como anexo à Teodiceia, onde ele vai discutir a obra sobre a origem do mal, tá bom? Ora, essas considerações vão permitir ao Leibniz deslocar esse conceito, que é o conceito de mônada, em um outro tratado, que é o tratado da mônada, né, a monadologia, né, o discurso sobre a mônada, tá bom? Que vai explicitar então o seu vitalismo, como esse conceito desempenha um papel fundamental na noção que ele tem de Deus e na noção que ele tem de moral, então, tá bom? Ora, com isso, com essa crítica, né, com esse comentário crítico que esperamos fazer da obra do Deleuze, esperamos lançar luz sobre a noção leibniziana, do nosso ponto de vista, a noção de fato, né, do Leibniz de sujeito. Então, né, se nós fôssemos nos apropriar do conceito de sujeito do Leibniz para pensar problemas contemporâneos, nós faríamos uma outra reconstituição desse conceito, tá bom? Ora, vejamos então como a filosofia de Leibniz aparece na obra de 1969, que é a Lógica do Sentido, né? E lá tudo parece começar com a crítica a Husserl. Eu já me referi na formulação do problema a essa passagem, né? Onde, não mais na 14ª, mas na 15ª série, o Deleuze diz o seguinte, cito: o problema não avançou, que seria a determinação desse campo transcendental básico para o sentido, né? O da determinação desse domínio, na medida em que Husserl, né, o fenomenólogo, inscreve no campo transcendental centros de individuação e sistemas individuais, mônadas e pontos de vista, vários eus à maneira de Leibniz, antes que uma forma de eu à maneira kantiana. Há, contudo, como veremos, uma mudança muito importante, a ideia de singularidades, logo de antigeneralidades, que são, entretanto, impessoais e pré-individuais, deve agora nos servir de hipótese para a determinação desse domínio e de sua potência genética. Então é isso que o Deleuze vai fazer a partir do Leibniz, né? Construir esse domínio, né? Que ele vai chamar então de a gênese estática ontológica, tá bom? É isso que ele vai fazer a partir do Leibniz, né? E essa ideia de singularidades, né, de impessoais e pré-individuais vai aparecer em toda a filosofia do Deleuze. Eu diria que o que acontece de principal com relação a essa obra que é o Anti-Édipo é que ali na Lógica do Sentido nós temos um sujeito poroso, mas nem tanto por conta da psicanálise, né, uma certa fé que o Deleuze deposita na psicanálise. Então os sujeitos teriam uma determinada estrutura que o Lacan, o Freud e a Melanie Klein de certa forma determinaram, né? Esse falo, né? O falismo, né? Para dizer assim, e se vocês quiserem, não sei exatamente como agrupar, mas é isso, né? O Deleuze então vai seguir acreditando na psicanálise ali, e por isso a gente poderia falar então de um corpo com órgãos ali na Lógica do Sentido, né? Um sujeito poroso, mas nem tanto. E lá no Anti-Édipo esse sujeito vai assumir uma porosidade, né? Uma tal
que a gente vai poder falar de corpo sem órgãos, então a gente já abandonou o falo, já abandonou a vagina, se vocês quiserem, né, construídas a partir da psicanálise, tá bom? Então é isso. Ora, segundo Deleuze, então, a partir dessa citação que a gente fez da 15ª série, o Husserl teria construído um campo transcendental sem atentar para as condições impostas por Sartre no seu famoso artigo de 1937 intitulado A Transcendência do Ego. E não teria vislumbrado a ideia então de singularidades impessoais e pré-individuais, que nesse caso fundamentaria então essa lógica do sentido, essa teoria do sentido que o Deleuze está querendo construir ali na lógica do sentido, tá bom? Talvez inclusive por Husserl não ter compreendido a precedência do mundo com relação à mônada expressiva e a arbitrariedade do princípio de inclusão do predicado no sujeito. Dito de outra forma, por não ter visto em Leibniz uma lógica do acontecimento. Isso, se vocês quiserem, o texto do Husserl que o Deleuze está lendo está citado na bibliografia e também num corpo de notas que eu vou oferecer para essa aula, tá bom? Ora, como era de esperar, dada a associação ao conceito de mônada, Deleuze tratará então na 16ª série a da gênese estática ontológica, da lógica do sentido, da filosofia do Leibniz. E como esta permitiria compreender então a constituição desse campo transcendental que faz a base então dessa teoria do sentido. Essa ideia é que será a base da sua argumentação depois então na dobra. Trata-se aqui de levar adiante aquilo que seria a própria possibilidade de uma lógica do sentido. De qualquer modo, a conclusão da série 16ª, ou seja, quando o Deleuze já resolveu então esse problema, já constituiu esse ambiente, esse campo transcendental, é a seguinte: na obra de Carroll, Alice seria antes, como indivíduo, a mônada que descobre o sentido e já pressente o não senso, remontando à superfície a partir de um mundo em que ela mergulha, mas também que se envolve nela e lhe impõe a dura lei das misturas. Já Silvio e Bruno seriam antes como as pessoas vagas, que descobrem o não senso e sua presença no sentido a partir de alguma coisa comum a vários mundos, mundo dos homens e mundo das fadas. Fim de citação. Como vemos, apesar da 16ª série tratar, dentre outros, do conceito leibniziano de mônada, o seu conteúdo deverá servir para voltar a compreender parte daquela boa nova, agora associada às obras Aventuras de Alice no País das Maravilhas, através do espelho que Alice viu lá, e as aventuras de Silvio e Bruno, de Lewis Carroll, que junto com a teoria dos incorporais dos estoicos, são os grandes temas de A Lógica do Sentido, tá bom? Então essa seria a primeira parte dessa aula, tá bom? Ora, na segunda parte eu pretendo então oferecer a interpretação, os pontos principais da interpretação deleuziana da filosofia leibniziana, para nós uma ficção falsa, tá bom? Ora, então, nos voltando para a conclusão da 16ª série, a primeira pergunta que devemos fazer é: qual o imperativo da obra de Carroll referente a Alice que marcaria as núpcias da linguagem e do inconsciente, Então essa pergunta que a gente vai fazer de saída e que, claro, já que a gente está tentando pensar o conceito de sujeito para pensar problemas contemporâneos, ela tem toda a pertinência, Ora, a resposta é a contestação da identidade pessoal. Então eu acho que isso, de fato, o Deleuze tem toda a razão, a gente vive nesse novo momento, que é esse momento da contestação da identidade pessoal, mas eu diria que especialmente no sentido em que o Leibniz utilizava essa noção, esse conceito de identidade pessoal, tá bom? Ora, se deixar arrastar pelos verbos do puro devir, um Adão pecar, ou então o atravessar Rubicão, não um Adão que pecou, nem Adão que é pecador, Então, privilegiar o verdejar, os verbos no infinitivo, o pecar, verbo no infinitivo. Não deixar que o atributo verbal seja confundido com o predicado da lógica formal, a lógica clássica aristotélica nesse caso. Daí que, se queremos tomá-lo como ponto de partida, tenha de ser arbitrário em Leibniz a inerência do predicado no sujeito. Então, acho que essa é a primeira subversão da filosofia do Leibniz da qual o Deleuze depende para fazer essa apropriação do conceito de sujeito, de mônada, ou, se vocês quiserem, de pessoa, que está ali na lógica do sentido. Ora, os pontos principais e o centro da interpretação de Deleuze
da filosofia leibniziana estão na seguinte afirmação. Eu tirei algumas partes, essa citação é bastante longa, isso aparece lá na página 114 da minha edição, tá bom? Vocês podem ler ela toda. Tá bem no comecinho da 16ª série da genestática ontológica, tá bom? Então, extraindo essas partes, eu diria o seguinte, cito Deleuze: efetuar-se é também ser expresso. Leibniz sustenta uma tese célebre: cada mônade individual exprime o mundo. Mas esta tese não é suficientemente compreendida enquanto a interpretamos como significando a inerência dos predicados na mônada expressiva, né? Então, já é essa mudança que o Deleuze exige, tá bom? Pois é bem verdade que o mundo expresso não existe fora das mônadas que o exprimem, logo, existe nas mônadas como a série dos predicados que lhes são inerentes. Não é verdade, entretanto, que Deus cria o mundo antes que as mônadas, né? E eu recomendaria a leitura da nota 1, onde o Deleuze vai dizer que Deus criou não exatamente Adão pecador, mas um mundo em que Adão pecou. Isso vai reaparecer lá na dobra, na edição que eu tenho na página 101, né, daquela parte 2, capítulo 5. E continua a nota: e também é verdade que o expresso não se confunde com sua expressão, mas insiste ou subsiste. Ora, continua o Deleuze agora no texto, é arbitrário privilegiar a inerência dos predicados na filosofia de Leibniz, pois a inerência de predicados na mônada expressiva supõe primeiro a compossibilidade do mundo expresso, e esta, por sua vez, supõe a distribuição de puras singularidades, segundo as regras de convergência e de divergência, que pertence ainda a uma lógica do sentido e do acontecimento, não a uma lógica da predicação e da verdade. Leibniz foi muito longe nesta primeira etapa da Gênese. Tá certo? Ou seja, o Leibniz foi muito longe nessa primeira etapa de constituição de uma Gênese estática ontológica, se vocês quiserem, de um certo campo transcendental, impessoal, individual, que seria básico para uma teoria do sentido, ou das singularidades entendidas como verdadeiros acontecimentos transcendentais. Fim de citação. Isso vai aparecer então lá na lógica do sentido, um pouquinho antes, né? Ora, continua o Deleuze: o indivíduo constituído como centro de envolvimento, como envolvendo singularidades em um mundo e sobre seu corpo. Então, na verdade, o Deleuze vai operar essa inversão, né? O mundo vem antes e o corpo vem antes. E, claro, isso vai se associar depois à psicanálise, né? Um corpo com órgãos. E esse seria o limite, então, dessa porosidade do sujeito, né? O sujeito, ele tem determinados órgãos e essa determinação foi estabelecida, então, pela psicanálise, seja a partir da Melanie Klein, seja do Freud, seja do Lacan, tá bom? Ora, em primeiro lugar, se é arbitrário a inerência do predicado no sujeito, Deleuze deveria ter se explicado melhor quanto à afirmação feita no parágrafo 8 do discurso de metafísica. Então veja que nós vamos reler aqueles parágrafos que nós enumeramos quando fomos fazer a leitura interpretativa do capítulo 27 do livro 2 dos Novos Ensaios. Lá no discurso de metafísica, no parágrafo 8, né, nós lemos aos pares, o 8 e o 9, o Leibniz diz o seguinte: ora, é bem constante que toda predicação tem um fundamento, algum fundamento verdadeiro na natureza da coisa. Então esse é um tema que o Leibniz insiste muito, né? Ele fala sobre a natureza das coisas, né? Então a inclusão do sujeito no predicado se dá por conta de as coisas terem uma natureza, né? E a mônada tem uma natureza, isso fica muito claro lá no parágrafo 27, especialmente com relação à mônada humana, né? Ela tem uma natureza, ela tem certas qualidades, e isso é que vai fazer a base do início da monadologia, né? Não tivessem as mônadas certas qualidades, elas não poderiam se distinguir, e nós perderíamos então aquilo que faz o fundamento da diferenciação que permite entender um movimento. Tá bom? Do meu ponto de vista é isso. Lá então, naquele texto sobre a origem do mal, o Leibniz vai colocar essas qualidades como aquilo que permite diferenciar os possíveis. Então essas qualidades têm que ser pensadas de um tal modo, né, estarem desmaterializadas de tal modo a poderem serem pensadas para poderem serem pensadas a partir inclusive desse universo dos possíveis, tá bom?
Então, repito, ora, é constante que toda predicação tem algum fundamento verdadeiro na natureza da coisa, e quando uma proposição não é idêntica, isto é, quando o predicado não está compreendido expressamente no sujeito, é preciso que esteja compreendido nele virtualmente. A isso chamam os filósofos in esse, dizendo estar o predicado no sujeito. É preciso, pois, o termo do sujeito conter sempre o do predicado, de tal forma que quem entender perfeitamente a noção do sujeito, julgue também que o predicado lhe pertence. Fim de citação. Na minha edição está na página 124. Ora, é essa afirmação que fundamentará logo depois a seguinte consequência. Cito Leibniz. Isto posto, podemos dizer que a natureza de uma substância individual, então veja que a substância individual tem natureza, ou de um ser complexo, né? Esse ser complexo, depois o Leibniz vai trabalhar a ideia de simplicidade, né, desse ser complexo com relação à sua imaterialidade, né? Ele é propriamente a unidade. Eu acho que esse é o principal papel que a mônada vai desempenhar, porque, especialmente porque o Leibniz está lendo o texto do Locke, e o Locke está dizendo que a substância, se a consciência estiver associada a uma substância, essa substância pode ser composta ou não, não importa. E o Leibniz vai dizer que não, essa substância tem que ser simples. Ela não pode ter composição no sentido que ela tenha acidentes que passeiam fora dela, né? Então, a consequência, repito, isto posto, podemos dizer que a natureza de uma substância individual ou de um ser complexo consiste em ter uma noção tão perfeita, e daí depois o conceito de intelecto, que seja suficiente para deduzir de si todos os predicados do sujeito a que se atribui essa noção. Daí que Deus, vendo a noção individual ou esseidade de Alexandre, nela vê ao mesmo tempo, né, de uma só vez, o fundamento e a razão de todos os predicados que verdadeiramente dele se podem afirmar. Então, do meu ponto de vista, se o Deleuze queria fazer aquela afirmação, ele teria que se explicar sobre o que o Leibniz está dizendo aqui nesse parágrafo 8. Restaria, compreender o que seria essa visão da noção individual ou esseidade, o que quer dizer este ao mesmo tempo, essa simultaneidade, e como compreender esse fundamento e razão de todos os predicados que verdadeiramente se podem afirmar de uma substância individual ou de um ser complexo, né? Talvez seja o mistério que o Deleuze menciona lá na dobra, né? Ora, mas não resta dúvida que a verdade entra em jogo aqui, né? O Leibniz está falando do ponto de vista de uma predicação verdadeira. Por isso mesmo podemos colocar o problema no mesmo registro das cartas de Leibniz a Arnoux, né? Então tem uma série de cartas que o Leibniz endereça ao Arnoux, né? Acho que era considerado o Euclides da época, né? Eu tenho é uma coleção antiga, né? Mas essa é uma tradução boa para o espanhol. A Sociedade Ibero-Americana Leibniz já fez uma nova tradução que está excelente. Vocês podem inclusive buscar essa tradução, né? Eu estou utilizando o texto francês que está nessa coleção, tá bom? Ora, lá nas cartas do Leibniz Arnoux, ele afirma na carta de 14 de junho de 1686 o seguinte, né? Ele faz uma utilização de uma expressão latina, né? Eu vou traduzir, né? De fato ou manifestamente, na proposição verdadeira, sempre a noção do predicado inere ao sujeito, né? Sempre enim notio predicati ineste subjecto in propositione vera, tá bom? Ora, a questão seria perguntar, então, se o conhecimento que Deus tem das noções substanciais é certo, infalível. Eu não estou dizendo necessário, né? Porque necessário e certo não são a mesma coisa, e isso está muito bem discutido já desde o Boécio, pelo menos, né? Tá bom? Ora, a ponto de dizermos que as proposições formadas com relação a elas têm de ser ditas verdadeiras ou falsas. E claro que para Leibniz o conhecimento de Deus é infalível, né? Qualquer leitor da Teodiceia ou que discute metafísica vai ver o Leibniz dizer isso de várias maneiras, tá bom? O conhecimento de Deus é infalível, é certo, né? Isso não transfere, não faz da certeza uma necessidade com relação ao que ele sabe que acontece, tá bom? Ora, restaria ainda perguntar se tal conhecimento se prenderia uma característica semelhante a um atributo verbal,
que é assim que o Deleuze, no final das contas, vai ler o parágrafo 13 do discurso de metafísica, com que a gente não concorda. Então, restaria ainda perguntar se tal conhecimento se prenderia a uma característica semelhante a um atributo verbal no sentido deleuziano ou a um predicado no sentido clássico. De qualquer modo, lá no parágrafo 31 do discurso de metafísica, que tem tudo a ver com a carta ao Molanos, com o capítulo 27 dos Novos Ensaios, né, do livro 2, e com o comentário que ele vai fazer a esse livro sobre a origem do mal, especialmente os parágrafos 18 a 22, lá no parágrafo 31 do discurso de metafísica, ao menos parte dessas questões que eu enumerei para o Deleuze são resolvidas pelo próprio Leibniz quando ele diz o seguinte, cito Leibniz: creio mais exato e seguro dizer, segundo nossos princípios, e como já notei, ser forçoso. Então veja, ele é obrigado a admitir, a partir dos princípios, né, que ele foi enumerando, né, no decorrer dos parágrafos do discurso de metafísica, ser forçoso haver entre os entes possíveis a pessoa de Pedro ou João. Tá bom? A melhor maneira de entender isso para mim, do meu ponto de vista, é olhar para a carta do Molanos e ver que problema ele entendia que ia enfrentar depois da sua dissertação de 1663 sobre o princípio de individuação. Tá bom? Cuja noção ou ideia contém toda essa série de graças ordinárias e todo o resto desses acontecimentos, né? A palavra francesa événement, com suas circunstâncias, e que entre uma infinidade de outras pessoas igualmente possíveis, ou seja, o Deus do Leibniz vê pessoas possíveis, né? E vê uma infinidade delas, é isso que ele vai dizer lá no final da Teodiceia, dos parágrafos 405 a 417. Dentre uma infinidade de pessoas possíveis, agradou a Deus escolhê-la, a pessoa do Pedro, para existir atualmente. Ou seja, o que ele faz é atualizar essa noção da pessoa do Pedro. Tá bom? Ora, fica evidente que, ao menos quanto aos acontecimentos, todos já com suas circunstâncias, veja, mesmo os acontecimentos devem ser considerados incluídos nas ideias das pessoas possíveis ou nas noções completas das pessoas possíveis. Aquela consequência seria seguida da explicação que parte dos princípios fundamentais que guiam a argumentação de Leibniz são, primeiro, a perfeição das operações de Deus, né? Ou seja, Deus sabe tudo, né? Essa suprema razão sabe, tem um conhecimento infinito, sabe tudo. E segundo, o da noção da substância que encerra todos os acontecimentos com todas as suas circunstâncias, né? Ou seja, o Leibniz, reformador do conceito de forma substancial, vai lançar mão desse conceito de substância, que é o que faz a base da argumentação do discurso de metafísica. E claro, né, lá no discurso, nos Novos Ensaios, vai receber essa nova determinação que é a mônada, né? Tá bom? E vai se espalhar então para todo o universo, e nós vamos ter então uma versão vitalista do universo, tá bom? Ora, essa noção de pessoa seguia a noção de pessoa espiritual, né, persona spirituelle, que Leibniz defendia já na carta a Molanos de 1679, justamente contra a moral estoica e a de Descartes, né? Eu já traduzi essa carta, estou finalizando as notas, tá bom? E uma introdução, que é justamente onde eu contextualizo essa leitura que eu estou fazendo aqui, tá bom? Ora, tratava-se desde a carta daquilo que permitirá compreender a peculiaridade e novidade do fato cristiano mencionado lá no início da Teodiceia. Além disso, tal noção é reafirmada nos Novos Ensaios, justamente no capítulo de título O que é identidade ou diversidade, né, onde já aparece o conceito de mônada, que a partir dali assimilará as características daquele conceito de noção completa. Né. Capítulo que, do meu ponto de vista, devia ter sido interpretado por Deleuze, ou ao menos mencionado, dado que tanto em A Dobra, mas mais ainda em Lógica do Sentido, se tratava do problema da identidade pessoal. Como é que o Deleuze, então, não oferece a leitura, né, uma interpretação desse texto, se esse texto trata justamente do problema que ele pretende enfrentar tanto na dobra quanto na lógica do sentido, tá bom? Então por isso que a gente está oferecendo uma leitura desse texto também, para fazer o nosso comentário crítico ficar ainda mais forte. Ora, voltando ainda uma vez ao discurso de metafísica, agora no parágrafo 14, então a gente leu aos pares, né? A gente leu o 12 e o 13, né? Então a consequência, alguma das consequências do 12 e 13 vão aparecer no 14, tá bom?
O 13 é então o parágrafo que o Deleuze lê de um modo muito particular. Então, voltando ainda uma vez ao discurso de metafísica, o parágrafo 14 não deixa dúvidas quanto à noção de acontecimento. Veja, nem estou falando mais da noção individual, da substância, ou da pessoa, da identidade pessoal. A própria noção de acontecimento e inclusão do predicado nas ideias de pessoas ou noções completas. Lá no parágrafo 14, então muito antes do 31, o Leibniz diz o seguinte, cito: de certo modo e no bom sentido, embora afastado do usual, e essa que é a questão, né? Tem que tomar cuidado com isso. O Leibniz não está fazendo um uso costumeiro, né? Poder-se-ia dizer que nunca uma substância particular atua sobre uma outra substância particular, e tampouco padece, e os eventos de cada uma são considerados apenas como consequências de sua simples ideia ou noção completa. Na verdade, aqui esse evento não tem nada a ver com a palavra francesa événement, tá bom? Pois esta ideia encerra já todos os predicados ou acontecimentos, aqui sim, né? E exprime, aí vai ter uma teoria da expressão do Leibniz, todo o universo, tá bom? Com efeito, nada pode acontecer-nos além de pensamentos e percepções. E todos os nossos futuros pensamentos e percepções não passam de consequências, embora contingentes. Então veja, a contingência vai aparecer aí, né? E não antes no mundo, ou se vocês quiserem, né, no Deus. Não, a contingência vai aparecer aqui, tá bom? Dos nossos pensamentos e percepções anteriores, de tal modo que, se fôssemos capazes de considerar distintamente tudo quanto nesta hora me acontece ou aparece, nessa percepção eu poderia ver tudo quanto me acontecerá e aparecerá sempre. O que não falharia e aconteceria da mesma maneira, embora tudo quanto existisse fora de mim fosse destruído, desde que restasse Deus e eu. Então acho que esse parágrafo 14 arranha muito, né, a leitura que o Deleuze está tentando fazer do Leibniz, né? Ora, desde que restasse apenas eu e Deus, forte afirmação do Leibniz, né? Em nenhum momento vimos Leibniz afirmar a precedência do mundo com relação às noções de pessoas, ou que haveria singularidades que precederiam as individualidades, né? Singularidades pré-individuais. De qualquer modo, e essa é a nossa opinião, os parágrafos finais da Teodiceia e a última carta que Leibniz escreve a Samuel Clarke são decisivos, né? Mas esse texto também, sobre a origem do mal, né? O comentário em que ele recupera exatamente a formulação que está lá na carta a Molanos, tá bom? Primeiro, então, vamos citar a Teodiceia, parágrafo 416, que é o parágrafo que o Deleuze também está lendo. Você vê que meu pai não fez cestos mal. Ele, sexto, o foi mal desde toda a eternidade. Ora, isso corresponde perfeitamente com o que o Leibniz está dizendo ali no parágrafo 14 do discurso de metafísica. Ele o foi sempre livremente. Então veja, não é porque isso está no plano da contingência ou no plano da liberdade que essa determinação não pertença aos sextos. Tá bom? Meu pai só fez-lhe consentir a existência, ou seja, o que ele fez foi atualizar essa noção, que tem essa natureza, que sua sabedoria não podia recusar ao mundo em que ele está compreendido. Ele o fez passar da região dos possíveis para dos seres atuais. Então existe uma região dos possíveis, que é o que ele já havia dito lá no discurso de metafísica, de infinitos, né, os infinitos indivíduos possíveis, totalmente determinados, né, não é na indeterminação interna que nós vamos encontrar, então, a liberdade, né? A contingência, né? A contingência não é exatamente isso, do meu ponto de vista, tá bom? Eu tenho que ser pensado no plano da individualidade, né? Tá certo? E da natureza que permite conhecimento, tá bom? Ora, Deus apenas consentiu a existência a sextos, existência que é precedida de uma noção completa individual, que faz parte do conteúdo do intelecto divino. Então veja, o intelecto divino, o Leibniz insiste muito nisso, tem que ter conteúdo, né? Ele não pode ser pensado no plano da indiferença, né? Uma escolha a partir da indiferença, né? De conhecimento parcial, né? Daí a eternidade e precedência com relação à existência dessa noção completa, tá bom?
É isso que me permite também, se eu fosse capaz de analisar esse meu momento presente, dizer desde sempre, né, para sempre, o que será o meu futuro, né, e o que foi o meu passado. Tá bom? Isso é fundamental lá na argumentação que o Leibniz vai desenvolver contra a noção lockeana de consciência. É isso que está em jogo ali. Tá bom? É isso que torna Deus justo. Ele é capaz de julgar adequadamente, né? Ou seja, a partir de um conhecimento da natureza total de cada indivíduo, né? A consciência não tem apagões para o Leibniz, né? Ora, contra a interpretação de Deleuze, então, pois Apolo Júpiter não criou cestos mal ou fez a inclusão de tal predicado ou atributo verbal a partir de um mundo determinado. Então é isso que é o problema também da leitura de Deleuze. Ele não entende que, olha, se a mônada ficar aberta e permitir inclusão de predicados no sujeito, se os acidentes passearem fora das mônadas, o que vai acontecer é que eu não posso ser dito propriamente culpado, responsável, né? Tá certo? Não é da minha natureza aquele predicado, né? Ele é exterior. Claro que isso é fundamental para nós no mundo contemporâneo, a noção que nós temos de sujeito, né, de liberdade, depende disso, né? Assim, como o Deus cristão não criou Adão pecador, eles, né, o Adão e os cestos, né, eles o foram desde sempre, e seus acontecimentos com todas as circunstâncias estavam registrados no livro dos destinos ou das verdades eternas, no palácio dos destinos ou na região dos possíveis. E é isso que vai fazer o Derrida então criticar duramente a noção de livro do Leibniz, né? Essa ideia de livro dos destinos, um conceito de representação que atrapalha bastante as teses que o Derrida quer avançar, da ideia de criatividade literária, criatividade filosófica, né? Então Deus, no palácio dos destinos ou região dos possíveis, né? Deus os viu como ideias ou noções completas e sem precedência de tempo. E essa é uma coisa difícil de entender, né? Esse Deus extra ordinem temporis, né? Que o Leibniz precisa aí, né? E que, o Kant vai entender perfeitamente isso e vai tirar essa ferramenta, né? De toda essa metafísica, né? Tá bom? Se vocês quiserem, eu tenho um texto sobre isso, acho que é a Teologia Desencontrada, tá bom? Então Deus viu cestos, viu Adão, viu Alexandre, viu Pedro, né? Viu César, como ideias ou noções completas e sem precedência de tempo. Justamente o que permite dizer do diabo lá na Teodiceia, cito Leibniz, porque estava escrito no livro das verdades eternas, ou seja, no livro dos destinos, que contém também os possíveis antes de todo o decreto de Deus, que essa criatura, o diabo, se dirigiria livremente para o mal, né? Então está no plano da contingência que o diabo procure o mal, se ela fosse criada, né? Então Deus sabe que se criar o diabo, ele vai procurar o mal, porque é da natureza dele. Isso está registrado como é o fundamento dos predicados que vão se associar então na existência própria do diabo, né? Nesse sentido, nos parece que o que faltou ao Deleuze foi buscar compreender melhor as noções de ideia e representação associadas de noção completa de um indivíduo singular, tanto no discurso de metafísica, quanto na correspondência com Arnoux e também na Teodiceia, né, se vocês quiserem, no livro 2, capítulo 27 dos Novos Ensaios, e nesse onde ele discute a origem do mal, tá bom? É como se Deleuze tivesse ficado parado na parte da ficção, e é por isso que a gente disse que é uma ficção falsa, a leitura que o Deleuze faz do Leibniz. É como se Deleuze tivesse ficado parado na parte da ficção em que Lorenzo Valla, né? Então veja, tem que se lembrar disso. O Leibniz está lendo o texto do Lorenzo Valla ali no final do discurso de metafísica, e ele vai avançar com relação a onde o Lorenzo Valla teria parado, né? Então, assim, primeiro o Lorenzo lê o texto do Boécio, A Consolação da Filosofia. Eu já ofereci várias interpretações desse final da Consolação da Filosofia, que o Lorenzo Valla está lendo. Depois o Lorenzo Valla, em certo sentido, para o Leibniz, avança, né, com relação ao Boécio, mas o Leibniz diz, olha, mas falta muito ainda para dar a devida resposta ao problema do livre, do necessário, ou, se vocês quiserem, da origem do mal no mundo, né, que é o tema da Teodiceia.
Então é como se Deleuze tivesse ficado parado na parte da ficção em que Lorenzo Valla fala de um querer ainda indeterminado, que permitiria bifurcação e inclusão. Né? Isso aparece várias vezes na lógica do sentido, tá bom? Como um pecar ainda indeterminado, e é isso então que permitiria a leitura que ele faz do parágrafo 3 do discurso de metafísica. Um verbo atributo que permitiria falar em inclusão do que ainda não está totalmente determinado, o em bifurcação. Mas é como se ele tivesse se esquecido que trata-se para Leibniz de uma ficção falsa. Então veja, o Leibniz ele quer ir adiante com relação à leitura que faz o Lorenzo Valla, a solução que o Lorenzo Valla dá ao problema do livre e do necessário, tá bom? Para Leibniz trata-se de uma ficção falsa que teria desconsiderado o segundo aspecto do tipo de conhecimento que Apolo, Júpiter e Palas Atena teria, né? Ou seja, o Deleuze só teria considerado a ciência divina de visão, né? Ou seja, o costumeiro, né? O usual, né? Ou seja, a ciência divina de visão é o que permite uma visão a partir das existências. E esquecido a ciência da simples inteligência, que vê todos os possíveis, né? E vê de modo determinado, completo, não como uma noção vaga. Neste caso, justamente, cito Leibniz, do 417 da Teodiceia, onde é preciso procurar a fonte de todas as coisas. Então é na ciência, a partir da ciência de visão, que você deve procurar todas as coisas, tanto dos mundos quanto dos indivíduos, tá bom? Ora, isso a partir da Teodiceia, né? Lá na carta que o Leibniz escreve ao Clarke, né, no parágrafo 6, que é o último texto que o Leibniz escreve em vida, ele vai dizer o seguinte: de fato, Deus, levado pela suprema razão, o mesmo que a suprema perfeição, então, do parágrafo 31, e se vocês quiserem, nesse extrato que fizemos aí do texto, resumo da observações quanto ao livro sobre a origem do mal, então, de fato, Deus, levado pela suprema razão, né, o mesmo que a suprema perfeição do parágrafo 31, do discurso de metafísica e da noção de perfeição divina que aparece então nessas observações quanto ao livro sobre a origem do mal. Então, de fato, Deus, levado pela suprema razão a fazer a escolha. Então veja, ele tem como fundamento a suprema razão, o conhecimento infinito, entre muitas sequências ou séries de coisas ou mundos possíveis, daquele em que as criaturas livres tomassem tais e tais resoluções. Então veja, o Leibniz não está falando que é olhando para o mundo, ele está falando, olha, tem criaturas livres possíveis, né, que tomariam tais e tais resoluções, ainda que não sem o seu concurso, ou seja, sem o auxílio de Deus, né, tornou assim todo acontecimento certo e determinado uma vez por todas, né? Então veja, o acontecimento, né, a noção de acontecimento do Leibniz não tem nada a ver com a noção de acontecimento do Deleuze. Esse simples decreto da escolha não muda, mas apenas atualiza suas naturezas. Então veja, Deus não muda a natureza do Judas, não muda a natureza, né, do diabo, né, ele as atualiza. Ou seja, ele atualiza as naturezas das criaturas livres, vistas por ele em suas ideias, diz o Leibniz, tá bom? E é por isso que ele não é responsável, então, pelo mal no mundo, né? Ora, Deus, né? Novamente, não há precedência de mundo que permita falar em singularidades pré-individuais. O que Deus cria primeiro um mundo onde Adão é pecador. E agora fica claro que até o final da sua vida, Leibniz defendeu não só uma noção de pessoa espiritual, que eu fiz aquele encadeamento, né? Olha, aparece lá na carta a Molanos, se repete no discurso de metafísica, reaparece no capítulo 27 dos Novos Ensaios, aparece na Teodiceia e aparece nessas observações quanto ao livro sobre a origem do mal também, tá bom? Entre os parágrafos 18 e 22. E, claro, agora nas cartas que o Leibniz escreve ao Clarke. Então, assim, durante toda a vida, o Leibniz perseguiu esse conceito de pessoa espiritual, e é esse conceito que oferece solução para esse problema que ele enfrentou durante a vida toda, que é o problema do livre e do necessário, tá bom? Então, fica claro que até o final de sua vida, Leibniz defendeu não só uma noção de pessoa espiritual, né, persona spirituelle, daí de mônada humana, mas também de acontecimento. Veja, mesmo a noção de acontecimento, que nada tem a ver com as boas novas que Deleuze viu, seja nas três obras de Carroll, seja na filosofia dos estoicos, né? Eu escrevi um artigo, inclusive, mostrando a oposição do Leibniz à filosofia estoica, né?
é o que aparece ali no comecinho da Teodiceia, tá bom? Isso também está na bibliografia dessa aula aqui. Mas quais então seriam as principais fontes dos erros de interpretação de Deleuze, né? Então vamos desenvolver ferramentas, né, para dar conta de problemas interpretativos, tá bom? Então eu estou supondo que nós já somos capazes de fazer uma leitura interpretativa do texto do Deleuze, né? Então que ferramentas eu posso disponibilizar para fazer a crítica então do comentário que faz o Deleuze da filosofia do Leibniz? Ora, mas quais então seriam as principais fontes dos erros da interpretação de Deleuze? A nossa hipótese é que a lógica do sentido e mesmo a dobra, Leibniz e o Barroco, estariam associadas à excessiva importância que Deleuze deu à seguinte parte do parágrafo 414 da Teodiceia, que tem tudo a ver com a filosofia do Leibniz, do Deleuze propriamente, tá bom? Cito: e quando as condições não estiverem determinadas o bastante, então veja, é isso, né? O mundo que o Deleuze está pensando, o sujeito que o Deleuze está pensando, é um sujeito cujas condições, que vive num mundo cujas condições não estão determinadas o bastante, nem do ponto de vista do sujeito, nem do ponto de vista do mundo, tá bom? Ora, haverá tanto quanto se quiser de tais mundos diferentes entre si, que responderão diferentemente à mesma questão de tantas maneiras quanto é possível. Então veja, aí sim uma certa consideração da compossibilidade, né, ajustaria e determinaria esses sujeitos que são vagos, tá bom? Você aprendeu geometria quando era ainda jovem, como todos os gregos bastante elevados. Você sabe então que quando as condições de um assunto que se pergunta não o determinam bastante, e que há uma infinidade deles, e a menos esse lugar, que frequentemente é uma linha, será determinado. Então veja, isso de fato é o que o Deleuze está precisando ali na lógica do sentido, né? Essa indeterminação, né? Desse modo, você pode afigurar uma sequência regrada de mundos que conterão todos ou somente o caso que se trata, e nisso variarão as circunstâncias e as consequências. Mas se você coloca um caso que não difere do mundo atual, exceto numa única coisa definida, e na sua sequência, um certo mundo determinado, então veja, o Leibniz logo recua aqui e já começa a falar dessa determinação total. Um mundo determinado lhe corresponderá. Esses mundos estão aqui, esses mundos totalmente determinados, estão aqui no Palácio dos Destinos, quero dizer, em ideias. Então não são mundos indeterminados que estão lá no Palácio dos Destinos, são mundos totalmente determinados. Então o Deleuze deu uma escorregada do meu ponto de vista aqui, porque ele se aferrou àquela parte que era a ficção, né, a leitura que o Leibniz faz da ficção elaborada pelo Lorenzo Valla, tá bom? Ora, talvez seja esse o único caso em que o mundo é posto anteriormente, né, precede, né, os indivíduos possíveis, ou a determinação completa dos acontecimentos. É o único caso que aparece ali na Teodiceia. Mas é preciso lembrar que trata-se de uma suposição em que as condições não estejam determinadas. Agora, claro, o Leibniz desenvolveu várias ferramentas, de fato, para trabalhar com essas indeterminações. A combinatória é um exemplo disso, que ele escreve já em 1966. Né? Ele está desenvolvendo várias ferramentas para trabalhar com aquilo que a gente não pode determinar totalmente, né? Que nada tem a ver, portanto, com o cálculo diferencial integral, né? Tá bom? Ora, o que pode ser compreendido com a ajuda da noção tirada da geometria, que já era conhecida dos gregos. Então o Leibniz não precisa de uma nova geometria, né? O exemplo que ele dá aqui não depende de uma nova geometria. Todavia também é preciso lembrar o que vem logo em seguida, ou seja, nesse Palácio dos Destinos, Palas Atenas diz que mostrará a Teodoro, cito, onde ele sexto se encontrará. Né? Fim de citação. Ao que se seguirá a advertência com relação a essa fala. Não completamente o mesmo cesto que você viu, ou seja, o Teodoro tinha visto um cesto ali, né, no templo de Apolo, de Júpiter, desculpa. Ao que se seguiria então a advertência, não completamente o mesmo cesto que você viu, isso não pode ser. Né? Então ele vai ver um outro cesto totalmente determinado, né, que não pode ser igual àquele, porque aquele é único. Né? Pois ele leva sempre consigo. Veja, ele leva sempre consigo, né? A mônada é fechada. O que ele será, mas outros cestos semelhantes, mas também totalmente determinados, que terão o que você já conhece do verdadeiro cestos. Né? Então, não há esse cesto vago. Né? Bom, isso é fundamental para o Deleuze. Né? Ora, nada a ver, portanto, com o Feng, lembrado pelo Deleuze,
de um jardim de caminhos que se bifurcam, né, que aparece lá naquela coletânea de textos, né, ficções, na minha edição, página 80. Ou a Alice de Carroll. Foi justamente a excessiva importância, do nosso ponto de vista, que Deleuze conferiu àquela parte, né, onde o Leibniz está lendo Lorenzo Valla, tendo sido separada dessa que a gente acabou de mencionar, que conduziu Deleuze então ao final do texto sobre o método universal. Né? Então, o método universal seria um método pensado para essas coisas que sofrem indeterminação pela sua própria natureza. E isso é o que será mantido então fortemente lá em A Dobra. É isso que fundamenta o seu uso geral das noções de convergência e divergência. Tá bom? Ora, do nosso ponto de vista, talvez associado a essa importância exagerada e interpretação equivocada, um erro de interpretação teve origem no lugar de parada que Deleuze fez, então, no início do parágrafo 47 da quinta carta a Clarke. Ou seja, aí a gravidade, né, da leitura que o Deleuze está fazendo do nosso ponto de vista. Ou seja, o Deleuze teria parado, se nós olhássemos para o parágrafo 47 da quinta carta que o Leibniz endereça ao Clarke, justamente no modo como os homens semelhantes a Newton, ou a Locke, se vocês quiserem, se a gente lembrar do parágrafo 27 do livro 2, pensam a noção de movimento. Daí a mudança referente aos corpos. Né? Então, os corpos, a existência, né? O mundo sendo anterior àquilo que, no final das contas, faz propriamente o fundamento do movimento, que é a causa próxima. Tá bom? Ora, apenas a partir então de uma topologia posicional. Nesses casos, Deleuze se esqueceu de separar as duas partes do texto, né, que a gente já analisou. Eu já analisei esse parágrafo 47, eu fiz um artigo sobre ele, onde eu também trato da noção de causa próxima, tá bom? Então, nesses casos, o Deleuze se esqueceu de separar as duas partes do texto. A parte primeira, que começa, eis como os homens chegam a formar a noção de espaço, e a que começa com, e é bom considerar aqui a diferença entre o lugar e a relação de situação que há no corpo que ocupa o lugar. Então, para mim, isso é o fundamental, né? Então, no final das contas, o que o Deleuze está procurando no Leibniz é aquilo que o Leibniz já afastou, que é o usual, né? Um conceito de substância, um princípio de individuação usual, né? Que na verdade aparece lá no texto do Locke, no capítulo 27 do livro 2 do ensaio, né? Claro, né, o texto do Locke é elaborado a partir de um princípio de individuação que é pensado num registro da física newtoniana. Nada a ver com a física leibniziana, né, essa metafísica que fundamenta a física. Tá bom? E que continua, né, essa citação, e é bom considerar aqui a diferença entre o lugar e a relação de situação que há no corpo que ocupa o lugar. Então, com relação às mônadas, o que a gente deveria determinar é essa relação de situação. Né? Essa relação de situação é que é fundamental. E ele continua a mesma situação individual, não podendo o mesmo acidente individual encontrar-se em dois sujeitos, nem passar de sujeito para sujeito. Então veja que não tem esse Feng, né? Um Feng que espera por uma determinação, né? Em uma ideia de substância que o acidente está passeando, né? Ele vai receber o acidente. Ora, essa é a retomada explícita, do meu ponto de vista, do parágrafo 7 da monadologia, e que deve ser compreendido a partir de uma noção de mônada fechada e predicado inerente ao sujeito, ou de predicados acontecimentos, né, no sentido clássico. Né? Então, eu volto a ler o parágrafo 13 da monadologia, como li o Husserl, né, e a maior parte dos comentadores, inclusive a Fremont. Dados de uma vez por todas e não atributos verbais. Também o que permite compreender o motivo de os corpos apenas simbolizarem, né? Eles apenas simbolizam o que acontece na substância. Né? Os fenômenos corporais são bem fundados, porque apesar de não serem substâncias, são substanciados. Né? Então, o parágrafo 61 da monadologia, então os corpos são substanciados a partir daquilo que é simples, né? Não composto. Ora, lá no Locke também isso fica bastante claro, porque o Locke está dizendo que, olha, não importa se a substância é simples ou composta, né? O que importa é a noção de consciência, de identidade pessoal, a partir de um princípio de individuação
que parte do que é de fora para dentro, né? Então, no final das contas, eu acho que o Deleuze aproxima perigosamente o Leibniz, seja principalmente do Locke, mas do Newton, por conta de o Locke já está fundamentado nessa noção de individuação que está lá no Newton. Vocês podem ver isso claramente lá no peso e equilíbrio dos fluidos, tá bom? Nesse artigo que a gente escreve sobre o capítulo, o parágrafo 47 da quinta carta ao Clarke, isso fica evidente, tá bom? Então, para terminar, né, eu vou tecer várias observações com relação a essa leitura do Deleuze agora. Do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, a tese célebre de Leibniz, segundo a qual cada mônada individual exprime um mundo, pode e deve ser compreendida a partir, sim, da noção clássica de inerência do predicado no sujeito. Em segundo lugar, não é verdade que Deus criou o mundo antes das mônadas, ao menos não no sentido que haveria de fato inclusão, não já prevista, nas noções completas de indivíduos ou pessoas. Em terceiro lugar, se aquela precedência for pensada em termos de compossibilidade e incompossibilidade, que oferecesse alguma alternativa para o princípio de contradição, é preciso lembrar que o entendimento divino é fora da ordem do tempo. E, mais uma vez, não podemos falar em precedência de partes de suas operações. E, por fim, não vemos como as regras de convergência e divergência nos ajudariam a corroborar a interpretação de Deleuze, se aquela precedência não se viu confirmada. Ou seja, se eu não aceito aquele deslocamento, por que eu tenho que ir para esses textos, né, que o Deleuze está indicando? Então eu teria que aceitar aquela inversão primeira, né? Ora, já mostramos em outro lugar o como a matemática de Leibniz pode ajudar a pensar um conceito de mônada fechada e universo fechado, em pleno acordo com a sua metafísica e sua dinâmica. Eu já fiz isso em vários textos, inclusive nesse sobre o princípio de individuação, né, Leibniz e Tomás de Aquino, eu também arrisco ali. Tem um outro texto que é sobre a estética, onde eu falo do Baumgarten, do Leibniz e do Descartes, em que eu também falo dessa mônada fechada a partir de uma matemática determinada, tá bom? Em suma, e para finalizar, a apropriação equivocada da filosofia de Leibniz fica evidente, especialmente em parte do trabalho exegético que Deleuze faz das cartas de Leibniz a Arnaud, dos parágrafos 409 e 414, né, que aparecem lá na 16ª série da Lógica do Sentido, aparece lá na dobra no capítulo 5, da parte 2. Então, parágrafos 409 e 414 da Teodiceia, na menção não explícita, do meu ponto de vista, de parte do parágrafo 47 da quinta carta a Clarke, que faz o fundo da noção de coexistência, e inclusive no alcance que supôs do texto sobre o método da universalidade. E a gente podia incluir aqui a leitura que ele faz do parágrafo 13 do discurso de metafísica e do desconhecimento que ele tem dos parágrafos 18 a 22 desse texto, Observações quanto ao livro sobre a origem do mal, né? Tá bom? Esse texto perderia o sentido, especialmente esse parágrafo de 18 a 22, se a gente assumir a leitura do Deleuze, tá bom? Fica sem motivo. Por que o Leibniz escreveu esse texto? Esses parágrafos 18 a 22, onde ele vai falar das qualidades dos possíveis, tá bom? E claro, então, no alcance que o Deleuze supõe sobre o método da universalidade, ao mencionar um suposto uso geral que Leibniz faria da noção de signo ambíguo, né? O Leibniz, por Deleuze, teria feito um uso geral da noção de signo ambíguo, inclusive para entender o conceito de mônada, o conceito de forma substancial, inteléquia, alma humana, né? E aí, claro, todo mundo vai sair à caça da ideia de contingência e liberdade a partir dessa leitura do Deleuze, que do meu ponto de vista está equivocada, né? Ora, para nós, Deleuze teria criado uma ficção falsa, muito semelhante à do Lorenzo Valla, né, do final da Teodiceia, dado o uso que fará dos atributos verbais, né? Um Adão pecar, assim como árvore verdejar, né? O atravessar o Rubicão, né? Isso fica claro se vocês lerem o parágrafo 408 da Teodiceia, tá bom? E o parágrafo 13 do discurso de metafísica. E convertido Leibniz, então, do meu ponto de vista, numa espécie de Newton-Locke, com certa caracterização de um mundo expresso, feito de relações diferenciais e de singularidades adjacentes. O que traria a consequência que, no mínimo, o elogio de Leibniz em detrimento de Husserl, né, fenomenólogo austro-húngaro, que eu já mencionei aqui no comecinho, mesmo que seguido da acusação de uma falta ainda,
na verdade deveria ter sido feita a algum outro autor e não ao alemão Leibniz, né? Ou seja, na verdade o Deleuze devia elogiar era o Locke e o Newton, e não o Leibniz. E então, se nós somos barrocos, né, por conta dessa reorientação da filosofia do Leibniz, nós somos barrocos porque somos lockeanos, newtonianos, e não propriamente leibnizianos. Então, veja, isso gera problemas, né, para a confecção a dobra, né, tá bom? E esses problemas não deixam de aparecer com relação às aulas que o Deleuze organizou, não, tá bom? Inclusive o embate dele com a Fremont tem muito a ver com isso, né? Insisto, novamente, a questão não é a genialidade do Deleuze como filósofo, é que ferramentas dispomos quando fazemos comentários, né, ou traduções, oferecemos esse aparato técnico, né, para ler determinados textos, tá bom? Ora, isso traria a consequência, né, que no mínimo o elogio de Leibniz em detrimento de Husserl, mesmo que seguido da acusação de uma falta ainda, na verdade deveria ter sido feita a algum outro autor e não ao alemão, pois nunca foi de fato da filosofia do Leibniz que se tratou, mas sim de uma lógica sui generis, é claro, né, o título da lógica do sentido diz isso, de uma certa matemática, uma certa topologia diferencial, uma certa física, uma dinâmica, sem causa próxima. Então veja, que o Deleuze encontra esses métodos no Leibniz, claro, o Leibniz é um grande matemático, né, um grande pensador de métodos diversos, né, talvez o maior da sua época, né? O Leibniz ele implode essa ideia de método, né? Existem vários métodos diferentes para vários problemas diferentes, né? Então era isso que eu queria falar para vocês nesse começo. Então tá aí, né, essas críticas finais. O que eu vou fazer então daqui a pouco é então agora sim oferecer mais extensamente qual seria a minha leitura desses textos do Leibniz, tá bom? Então, tá aí. Veja que a gente desenvolveu várias ferramentas de leitura aqui nesse final, né? Tá bom? Boa tarde e até daqui a pouco.